Então, bom dia, estamos iniciando aqui nesse 21 de outubro de 2021, né? Mais uma aula de filosofia aqui no GIS para os primeiros anos. Hoje nós sentimos uma necessidade, assim, de certa forma, apresentar uma justificação do porquê a filosofia, ou seja, qual a utilidade, digamos assim, né, de se estudar essa matéria no ensino médio. Será que é algo inútil? Será que é algo que o estudante poderia estar fazendo outra coisa? Né? Então, essa reflexão que nós nos propomos a fazer na aula de hoje. De imediato eu devolveria a pergunta, e por que não, né? Por que não estudar filosofia? Tá certo? Então, eu desconfio assim que tem uma questão de que será que existe algo que deva ser escondido e por isso não a filosofia, né? Porque nós poderíamos, por uma linha mais propositiva, digamos assim, pensar na questão da compreensão de si mesmo, né? Essa capacidade que nós seres humanos temos, né? De tentar entender, por exemplo, o sentido da nossa própria existência, né? Então, assim, tem as opções, tem gente que busca a realização aqui no mundo, né? Realização, seja ela profissional, material, ou até mesmo em termos de realização de algo significativo no mundo das artes, enfim, né, nas ciências e assim por diante, né? Ou tem também, né, e a gente respeita aquelas opções, né, aquelas pessoas que optam por uma vida de privação, né, até mesmo de um certo sacrifício, visando uma recompensa futura, né? E essa recompensa futura, evidentemente, né, nessa visão é colocada para o além da vida, né, da vida nesse mundo físico. Ou seja, é colocada num sentido transcendente, né, que transcende a realidade na qual nós vivemos. Então, o conhecimento, por isso que a gente vai colocar a filosofia. Então, pegando o radical Sofia, né, Sofia, sabedoria, saber, conhecimento, e nós vamos defender a tese aqui, a ideia de que o conhecimento, ele nos traz autonomia, né? Capacidade de decidir sobre as próprias regras, né? Então, evidentemente, né, que as regras que estão colocadas na sociedade, nós nos apropriamos delas, né, à medida em que coletivamente nos mobilizamos para transformá-las, né, aquelas as quais nós não concordamos, né, nós podemos modificá-las e nesse sentido nós vamos nos apropriando, fazendo com que as regras da sociedade se tornem as nossas regras, né? Então, isso numa sociedade democrática, evidentemente, né? Então, o que eu desconfio é que existe o que eu chamo o truque da dominação, né? E qual seria esse truque? Pressupor uma realidade transcendente, né? E a partir daí
fazer toda uma hierarquização da realidade na qual nós vivemos, ou seja, estabelecer um sistema de valores fundamentados no transcendente, né? em algo que esteja para além da própria realidade, né? Mas que alguns seres humanos, né? teriam o acesso a essa realidade transcendente, né? Então, a hierarquização ela se estabelece no sentido de acima está a divindade, né? Os deuses, as deusas, no politeísmo, né? Deus num sistema monoteísta, e abaixo os seres humanos, né? Agora, a partir do momento em que alguns têm acesso à divindade, outros não têm, esses que têm acesso, né, os chamados intermediários, né, eles passam a estar hierarquicamente acima, né, daqueles que não têm acesso à divindade, portanto não têm acesso à verdade, né? Então, para nós, né, é por isso que sempre há uma relação entre religião e poder, por exemplo, né? É difícil essa dissociação, por mais que tenham sido feitas tentativas ao longo da história da humanidade, né? Bom, vamos lá. No nosso entendimento, a primeira autonomia da razão, ela se dá com o próprio surgimento da filosofia, né? A passagem do mito, que representava uma espécie de realidade encantada, né? Então, por exemplo, a chuva, as pessoas, evidentemente, lá no início da humanidade, não tinham o conhecimento, né, das causas naturais da chuva. Então, era como se fosse algo encantado, algo mágico, né? Um dia bonito podia, com o transcorrer, né, surgirem nuvens e até precipitação de uma tempestade, né? Então dá a impressão de que a natureza teria uma vontade própria, né? Ou seja, uma magia, um encantamento, né? Bom, o estabelecimento do campo da racionalidade nada mais é do que fazer um recorte nessa realidade, né? Da parte que possa, né, ser objetivada, né, que possa se tornar objetiva, que possa se tornar conhecida, quantificada, mensurada, verificada, né? Isso é o campo da racionalidade. Não significa negar, né, o restante da realidade. A realidade do mundo emocional, por exemplo, não pode ser quantificado, né? Mas existe, evidentemente. Bom, então assim, uma diferença fundamental entre o mundo da mitologia, né? Esse mundo mágico, esse mundo encantado, é que ele sempre é verdadeiro. Seus intermediários falam em nome da divindade, a divindade sempre diz a verdade, portanto o discurso sempre é verdadeiro, né? A proposição sempre é verdadeira. No campo da racionalidade, né? Ou seja, da filosofia e da ciência, é diferente. Toda proposição precisa ser verificada. Por quê? Porque ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Então, se eu digo assim, está chovendo lá fora, né, o meu interlocutor vai verificar a minha proposição. Hoje, por exemplo, ele vai verificar que é uma proposição falsa, né? Que em Brasília não está chovendo nesse momento. Ou seja, o interlocutor tem um papel ativo, né, no processo de comunicação. Ele decide se ele aceita
como verdadeiro ou não, né? Tudo o que ele ouve, ele, ela, né? A pessoa, o ser humano. Então é nesse sentido, né, que nós colocamos que o conhecimento traz autonomia. Bom, Idade Média, se estabelece uma nova hierarquização, tá certo? Então, a fé passa a ser colocada acima da razão, né? Então, nesse sentido, a palavra final sempre era da igreja, e aquelas pessoas que discordassem, mesmo cientistas, mesmo mulheres, né, que não aceitavam um papel passivo e fossem desenvolver algum conhecimento, por exemplo, de princípios ativos de plantas, né? Então o simples conhecimento da natureza que poderia beneficiar os seres humanos, eram tidas como bruxas e jogadas na fogueira. Cientistas poderiam avançar o conhecimento da realidade, filósofos, Giordano Bruno, por exemplo, foi parar na fogueira, né? Mas, evidentemente, Idade Média não durou para sempre, veio o Renascimento, e que se estabelece o que eu chamo de segunda autonomia da razão, né? Então, com o Renascimento vem a chamada laicização, ou seja, tornar a sociedade laica, né? Então, laica é uma sociedade onde o Estado é separado da Igreja, ou seja, fé separada da razão, né? Não há hierarquização porque são campos diferentes que não têm ou não deveriam ter relação entre si, né? Então, se nós pegarmos um exemplo, né, que eu já mencionei, a questão da chuva, né, que lá na época da mitologia não se entendia as causas, mas a partir do surgimento, estabelecimento do campo da racionalidade, né, então passou-se, né, a buscar as causas naturais no próprio mundo natural, né? Então aí se avançou, né, para o conhecimento das causas naturais da chuva, né? O ciclo das águas, digamos assim, né? Tá certo? Evaporação, condensação, precipitação. De modo que nós diríamos que se nós estamos numa região com escassez de chuvas para a produção de alimentos, né? Hoje em dia nós temos já conhecimento suficiente, tecnologia suficiente para desenvolver um sistema de irrigação, né? Ao invés de ficar fazendo a dança da chuva, por exemplo. Agora, esse sistema de irrigação, evidentemente, ele não é atribuição da igreja, e sim uma atribuição do Estado, né? Desenvolver e implementar um sistema de irrigação numa determinada comunidade, né? Agora, as questões assim, se existe uma alma individual, se essa alma sobrevive à existência do corpo, se essa alma vai ser salva ou não vai ser salva. Isso são questões da igreja, o Estado não se mete nisso, né? Então, essa separação, né, que seria saudável, digamos assim, né? Até porque as pessoas, numa sociedade laica, têm a opção de pressupor essa realidade transcendente ou não, né? Tá certo? Então é nesse sentido, né, que tem as opções. Bom, a pós-modernidade, né, então Renascimento e início da modernidade,
Mas vem a pós-modernidade, o que nós podemos também chamar de pós-verdade, e aquela conquista que nós tínhamos, né, no sentido de avaliar toda a proposição como verdadeira ou falsa, ela parece, né, que se perde na pós-modernidade. Por quê? Porque temos com as redes sociais a propagação das chamadas fake news, né? Onde o que importa é o engajamento e não a verificação das fontes, né, para saber se a informação é verdadeira ou não. Temos o negacionismo, né, que opera com uma dissociação da realidade. A Terra é plana. É fácil, é só fazer a verificação, é só... tem a tecnologia hoje que possibilita as viagens espaciais, né, com um distanciamento em relação à Terra, é possível observar, né, o seu formato. Mas os negacionistas não têm interesse em fazer essa verificação, por isso dissociação da realidade, né? Há outros interesses em jogo, né? Ou seja, o significado, né? Ou seja, o significado está na realidade, né? Mas não interessa, né, a um setor, a uma parcela da sociedade, fazer, como eu já mencionei, essa verificação, ou seja, estabelecer uma conexão com a realidade, por isso se formam as bolhas nas redes sociais, né? Bem, então, com tudo isso, né, só nos resta a pergunta de o que fazer, né? O que fazer. Então, eu apontaria no sentido da necessidade, né, de uma terceira autonomia da razão, né? Uma nova separação entre Igreja e Estado, por exemplo, a recuperação do direito, né, o direito, digamos assim, ao senso crítico, né, a avaliação e verificação daquilo em que a pessoa vai acreditar ou não, né? Então eu penso que é nesse sentido, mas é um movimento e certamente coletivamente é que nós avançaremos. Então era isso, um abraço.